Então, gente, se o planeta é... Não, peraí. Se o planeta é 100 graus, por exemplo, de temperatura, é uma galáxia próxima à nossa galáxia, e é maior do que a Terra 2 vezes ou 3, digamos assim, né? Então, o que é que você deve fazer? O que é que eles vão fazer? 100 graus de temperatura alta, né? Quente, né? 100 graus quente. 100 graus de temperatura quente. Então você vai colocar uma lente para normalizar. Depois você vai colocar uma lente para esfriar bem o planeta, para que ele crie gelo. Que quando o planeta criar gelo, entendeu? Praticamente ele está criando a água. Então ele vai ter que congelar primeiro. Entendeu? Aquela lente você vai fazer com que aquele planeta esfrie tanto que ele chega a um ponto de congelar. Aí você vai colocar uma lente para descongelar. Entendeu? E no período que for descongelar, não seja muito quente demais, nem seja frio demais, que descongele a maioria do gelo, né? Mas que permaneça gelo no planeta para poder ficar a temperatura como a Terra, né? Para poder dar vida àquele planeta. Não é só você colocar, por exemplo, a lente, por exemplo, uma lente que o planeta permaneça naquela temperatura natural, que ele vai praticamente dar vida. Você tem que congelar, colocar uma lente de descanso bem forte para esfriar bem o planeta. Pode ser uma lente, até uma lente escura, né? Uma lente que dê sombra ao planeta, né? Uma sombra, né? Passe uma temporada aquele planeta na sombra, sem luz, a luz muito pouca, né? Para poder não se distanciar, né? É uma lente que não afaste, um estudo que não afaste, não tire ele da rota, porque se não tiver o sol, né, o planeta vai perder, vai ficar sem noção e vai criar gente, sabe, que ele não saia da rota, né? Uma lente que não tire ele da rota e que aquela lente comece a congelar o planeta, né? Ela seja apropriada, entendeu? Aquela lente de descanso que começa a congelar o planeta, ele esfriar e criar gelo. Então, quando tiver muito gelo, né, muito gelo, aí você vai colocar uma lente de grau para descongelar uma parte do gelo. Uma parte, o suficiente para ficar igual o mar daqui da Terra. E uma parte congelada. Aí quando isso acontecer, você vai colocar uma lente permanente com aquela temperatura daqui da Terra, ou melhor. Entendeu? Aí, com certeza, esse planeta, qualquer tipo de ser que esteja parado para se desenvolver, ele vai se desenvolver, né? Porque vai haver chuva, né? Se há chuva, praticamente, né, aquela lente você vai usar um tipo de lente para chover no planeta, esquentar e esfriar, para que haja uma mudança de alguma coisa que faça chover, que aquela temperatura daquela lente faça com que depois de descongelar aquele planeta aconteça chuva, né? Se acontece chuva, vai chover em algumas áreas com terra, né, com plantas, nas plantas, e vai nascer a plantação, entendeu? E vai criar rios, açudes, entendeu? Grandes, entendeu? Rios com água doce. E aí o planeta começa a dar vida aos seres daquele planeta e a nós também. Beijo, entendeu? E se o planeta já está congelado, ainda fica mais fácil ainda para poder você dar vida ao planeta. Essas são a minha opinião. Olha, tudo que eu estou precisando mesmo é de uma avaliação científica, que eu acho que a psiquiátrica eu já passei, né? Psicólogo, né? Entendeu? Beijo. José Cavalcante da Silva. Nunca estudei para astronomia, mas sou astronauta. Nunca estudei para juiz, mas entendo um pouco. Nunca estudei para direitos, mas entendo um pouco. Por que direitos eu entendo um pouco? Ora, rapaz, se tem um país que a lei executa, mata,
Que coisa é essa? Errado, gente. Ó, a lei, ela tem que agir, entendeu? Em benefício do ser humano. A lei não pode agir, entendeu? Para tirar a vida do ser humano, entendeu? O país, ele tem que usar a cabeça. Muitas pessoas que são condenadas à pena de morte, às vezes elas não cometem aquele crime por maldade, e sim por uma doença, que muitas vezes não são reconhecidas pela medicina, porque às vezes o ódio, entendeu? Faz com que façam vista grossa. Isso às vezes acontece. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos já têm matado pessoas inocentes em outros países, mas já havia acontecer que muitas pessoas foram presas inocentes, depois foram livres. Bem, há algumas que descobriram que foram inocentes e foram livres. Mas será se não aconteceu alguém que foi decretada a pena de morte e morreu, entendeu? Que não tinha o direito de ser morto, tinha pelo menos o direito de pegar a prisão perpétua. Isso às vezes acontece, né? Em algum país por aí. Então a lei, elas têm que, para um país que tem uma inteligência superior, entendeu? Ela age, entendeu? Em benefício do ser humano, entendeu? Para exemplar, entendeu? Ao mesmo tempo castigar pelo erro que ele cometeu, se foi consciente, e ao mesmo tempo exemplar e educar, entendeu? E a sociedade tem por obrigação, ela tem por obrigação, entendeu? De receber o ser, de dar todo o amor preciso àquele ser, porque aquele ser, ele precisa de viver, ele precisa de ser reintegrado à sociedade, porque às vezes é um ser inteligente que pode dar muita coisa para a sociedade, ele pode ser útil para a sociedade e fazer coisas extraordinárias, entendeu? Em benefício da humanidade. Não se esqueça, tem muitas pessoas que já foram condenadas à pena de morte. Você quer um exemplo? Há 2000 anos atrás, Jesus, ele criou na mente a justiça. Ele mostrou ao povo, se você fizesse alguma coisa, você estava errado ou certo, para você ter consciência do que você estava fazendo, se estava certo ou errado. Jesus pregou o amor, e nós devemos se importar com cada ser. Só porque ele disse que era rei dos reis, tudo bem, ele errou, porque ele não era. Só é quando tem uma documentação, entendeu? Uma documentação por todos os reis do mundo. Naquele tempo era reis, né? Fosse hoje, todos os países do mundo, para poder lhe assumir a posição, que eu tenho muita vontade de ser rei dos reis, mas eu só posso assumir uma posição dessa se for assinado pela ONU em todos os países do mundo, ou a maioria, pelo menos a maioria me der favorável para mim, aí eu ganho, entendeu? Aí eu vou ter praticamente um estado, né, que vai ser um país, entendeu? Do meu país aqui no Brasil, vai ser o Brasil. Então eu posso governar o meu país e esse país governar o planeta, entendeu? Aqui pode colocar cada representante de cada país, uma comissão de tribunal, o Supremo Tribunal Regional Superior de Justiça dos Estados Unidos, aqui no Brasil, Supremo Tribunal Superior de Justiça Federal da Indonésia, tudo aqui no Brasil, todos os países estão aqui, né? Quer dizer, representar o Brasil com a ONU, e a ONU vem para o Brasil, mas aqui o Brasil vai comandar o mundo. Então, o que vai acontecer se
Se eu sou um presidente, vou ser o rei dos reis, quer dizer, quais é as minhas intenções em relação à humanidade? Fazer o bem. Porque ninguém quer Satanás para fazer o mal. Praticamente todo mundo vai dar votação negativa. Mas se você tem um plano, né, de governo bom, por exemplo, todos os países vão acabar com armamento nuclear que esteja apontado para destruir a humanidade. Não. Todos os países vão ter um sistema de equipamento de mísseis nucleares para destruir meteoros. Então ele vai ter, certo? Ali ele vai ter um comando, né, de todos os países do mundo ali com aqueles mísseis nucleares. Uma autoridade de todos os países do mundo para comandar aquela área que tem os mísseis, entendeu? Cada país. Não o governo pode comandar aqueles mísseis, tá com aqueles mísseis tudinho ali. Ele pode de qualquer maneira jogar um aqui no Brasil, entendeu? Como a Coreia do Norte, agora a qualquer momento pode jogar um míssil lá dos Estados Unidos. Bom, eu não sei se é porque eu nasci com carga grossa mesmo. Eu não sou filho de Hitler não, Deus me livre, né? Hitler matou muita gente. Mas é a coragem que ele tinha, eu acho que eu adquiri um pouco. Pelo menos de falar, né? Essa aqui é a realidade. Ó, nós precisamos, certo, de paz nesse planeta. Precisamos de enxergar o ser humano como irmão. Entendeu? Isso tem que acontecer. Temos que se unir, nós seres humanos, se unir e estudar, trocar informações. O negócio do país está escondendo uma informação que é útil para aqui, que aí um quebra-cabeça daqui inclui, e aí é descoberta a cura da vida eterna, gente, é isso. Não pode esconder certos tipos de segredo, porque, olha, um grupo de pessoas, é mais fácil fazer uma prova, tirar um 10 do que uma pessoa só. Isso pode acontecer com o ser humano, mas nem todas as provas ele vai tirar um 10. Se você continua fazendo prova, nem sempre vai tirar um 10. Vai acontecer um dia de tirar um 8, 7, um 6. E em grupo, um grupo sendo grande é muito difícil, ele só tira 10. Muito difícil errar um grupo só de pessoas inteligentes. Essa é a realidade que eu vivo. Se alguém achar que eu estou errado, me puna. Agora, se achar que eu estou certo, me dê razão. Beijo. José Cavalcante da Silva, Dedé de Mané Campina, que mora em São José de Piranhas.